Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o adeus a Roberto Dinamite. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copie o link do vídeo, espalhe aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, porque neste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, acordamos com uma notícia triste, uma notícia ruim. Aliás, voltando aqui ao canal para gravar um vídeo sobre a morte de um grande jogador de futebol do Brasil, né? 2 vídeos atrás falei da morte do maior de todos, do Pelé, e agora eu tô aqui para falar de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, maior jogador da história do Vasco, um atacante fenomenal, dos maiores jogadores que eu vi, e que nos deixou na manhã deste domingo vítima de um câncer no intestino. E aí, logicamente, que tinha que fazer esse vídeo, né? Tinha que vir aqui gravar esse vídeo, porque eu tô falando de um dos grandes jogadores que eu, Vitor Sérgio, vi. E mais, tô falando de um jogador que ajudou a formar o torcedor Vitor Sérgio, né? Porque eu sempre falo para vocês, né? Eu hoje trabalho com futebol porque sou um torcedor do futebol, porque amo o esporte, e amar o futebol para mim está intrinsecamente ligado a você ter um time, e ao ter um time você tem rivais, você tem adversários, e aí entra o papel do Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite ajudou a formar o caráter do torcedor Vitor Sérgio Rodrigues, que sempre falei, sempre nunca escondi de ninguém, sou torcedor do Flamengo, e sempre tive no Roberto Dinamite uma estrela de um time rival, mas uma estrela que sempre me emocionou, uma estrela que sempre me cativou, sempre me deixou puto muitas vezes, é verdade, mas uma estrela que você parava para olhar e você falava, cara, como é bom, como é diferente, como é sensacional ver o Roberto Dinamite jogar. Eu, lá no meio dos anos 80, início dos anos 90, quando eu comecei entrei na adolescência, comecei a andar sozinho de ônibus, por exemplo, várias vezes eu deixei de fazer alguma coisa para ir ver outros times que não o meu jogarem. E fui muito ao Maracanã ver o Vasco jogar, o Vasco contra times de outro estado, o Vasco contra times pequenos do Rio, porque de fato ver o Roberto Dinamite era sensacional. Para quem não acompanhou e tem aí um bom acervo de jogadas e de lances do Roberto Dinamite, para ver, porque vale. É um daqueles atacantes completos, que hoje, quando você pega um atacante dele, você cola logo o rótulo nele de extra classe, de diferente, de especial. Era Roberto Dinamite, né? Finalizava muito bem dentro da área e fora da área, finalizava muito forte, cabeceava muito bem, ótimo batendo pênalti, excelente batendo falta. Então, assim, era um atacante completo. E mais pro fim da carreira, a gente confirmou algo que a gente viu ao longo da carreira dele, que ele também tinha uma capacidade muito grande de ser um camisa 10 naquela ideia do camisa 10, do ponta de lança, o camisa 10 que faz o time jogar, o camisa 10 que envolve o time, que dá passe, que volta, que arma. Então, assim, um jogador completo, um jogador fantástico. A origem do apelido dele de Roberto Dinamite começa lá no primeiro jogo dele como no time profissional no Maracanã, que o Vasco enfrenta o Inter, ganha por 2-0 e ele solta uma bomba da entrada da área. E aí o Jornal dos Esportes, um jornal que na época é famoso e o principal jornal esportivo do Brasil, do Rio de Janeiro, e um dos principais do Brasil, estampou lá: Garoto Dinamite explodiu. Né? O Roberto soltou essa bomba lá, o Vasco ganhou do Inter 2-0 e a manchete do jornal foi: Garoto Dinamite explodiu. E a partir daí ficou para sempre o Roberto Dinamite, e de fato era um jogador fantástico. Não à toa é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né? Ninguém fez mais gol do Campeonato Brasileiro do que o Roberto Dinamite, 190 gols, 185 com a camisa do Vasco, 5 gols com a camisa da Portuguesa, que ele também jogou em 89, um Brasileirão pela Portuguesa de Esportes, né, em São Paulo.
Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com 284 gols, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro da história de São Januário. Então, assim, fazia muito gol. Era um jogador fantástico, era um jogador excelente, e que em boa parte da carreira ele conviveu com um Vasco que era pior do que os seus adversários em termos de qualidade, de elenco, né? O Vasco, ele pega ali, por exemplo, um período de 78 até 83, que o Flamengo é muito dominante, né? A era de ouro do Flamengo, de campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro, e o Vasco não era um time tão qualificado assim, e o Roberto fazia o Vasco bater de frente com o Flamengo em vários momentos. Ganhou o Carioca de 82, levou o Carioca de 81 no ano que o Flamengo foi campeão do mundo para 3 jogos. Aí depois, um pouquinho depois, na segunda, ali no começo também dos anos 80, ali 83, 84, 85, o Fluminense monta um grande time, é tricampeão carioca, campeão brasileiro em cima do Vasco, e o Vasco, né, não era no mesmo nível, e o Roberto fazia esse time ser competitivo. O Roberto liderou o Vasco a ser campeão brasileiro em 74, né, ganhando do Cruzeiro na decisão. Levou o Vasco a ser campeão de Carioca, e a gente aqui tá, né, hoje é 2022, o Campeonato Carioca não vale muito. Naquela época, o Campeonato Carioca muitas vezes era mais importante para o time do que o próprio Campeonato Brasileiro, e ele fez o Vasco superar times fortíssimos do Fluminense, times fortes do Botafogo, sendo que o Vasco em muitos momentos não conseguia ter. Era um time bom, mas não era um time com tantas opções assim, e era o Roberto que fazia levar tornar o Vasco competitivo. Eu me lembro bem, já de 86 para cá, que é quando eu começo a acompanhar o futebol mais com uma visão mais crítica. Eu me lembro bem o timaço que o Vasco monta em 87, e que tem o Roberto jogando mais atrás. E aí é um Roberto jogando de 10, já um pouco mais veterano, já era um veterano. E aí tem Tita de um lado, Romário do outro, e o Roberto sai da área para vir armar e vir fazer o time funcionar. E o Vasco joga demais naquele Campeonato Carioca de 87, em que ganha do Flamengo na decisão. E aí o Roberto faz do Romário troca ali de posição, né? O Roberto vem jogar como um meia e cansa de botar o Romário na cara do gol. Aí em 89 o Roberto vai jogar na Portuguesa, depois volta em 92 já veterano para encerrar a carreira, e ainda é um jogador importante num título invicto do Vasco naquele campeonato que foi disputado só em São Januário, porque a arquibancada do Maracanã tinha caído. Então, assim, e tudo isso eu sofri muito enquanto torcedor com o Roberto Dinamite, porque era muito duro enfrentar o Roberto, cara. Mais de 700 gols na carreira, era muito duro. Ele precisava de meia chance, ele precisava de meia oportunidade. Bola na dividida para ele era a bola, era assistência de gala. Então, assim, era um excepcional atacante, né, centroavante. Foi para a Copa de 78, uma Copa esquisita lá, fez gol importante, participou do bicentenário, do título do bicentenário dos Estados Unidos em 76, né, quando o Brasil ganha, ele faz gol inclusive na final contra a Itália. Depois foi para a Copa de 82, aí o Tele preferiu o Serginho. Acho que está muito na cara assim, que o Roberto casava mais com aquele time de 82 do que o próprio Serginho. Nada contra o Serginho, era um baita centroavante, mas aquele time funcionaria muito melhor com o Roberto, né? Com o Roberto saindo da área, mais técnico, com mais capacidade, mais veloz, mais ágil, enfim. E aí não quis o destino, e assim a gente viu o Roberto construir. Foi lá para o Barcelona, não deu certo, voltou e continuou construindo uma carreira vitoriosíssima do maior jogador da história do Vasco, e que depois viria a ser presidente do Vasco, ali no final da primeira década desse século. Do Roberto Dinamite como presidente o último título grande do Vasco, que foi a Copa do Brasil de 2011, né? De lá para cá o Vasco ganhou alguns estaduais e só, além de cair várias vezes para a Série B. Então eu entendo que a presidência do Roberto não foi tão legal assim. Não sei se ele estava tão preparado para ser presidente do Vasco, né? Acho que ali naquela composição, naquele sentimento de tirar o Eurico,
pegaram o Roberto, que até então era político, né? Era deputado, foi 5 vezes deputado estadual no Rio de Janeiro, e aí eu não sei se ele estava tão pronto assim. Então algumas coisas não saíram tão legais com o Roberto, presidente do Vasco, né? Já inclusive conversei isso com ele no saudoso Noite dos Craques, programa lá no Esporte Interativo. Mas o fato o último grande título do Vasco foi a Copa do Brasil de 2011, para uma geração inteira de vascaínos, o título que eles têm na memória, foi com o Roberto na presidência, com um timaço do Vasco, de Juninho, Juninho acho que não ganhou a Copa do Brasil, né? Mas de Felipe, Juninho chegou depois, né? De Felipe, de Éder Luiz, de Fernando Praz, então assim, de jogadores que fizeram um baita campeonato. E já que eu falei do Noite dos Craques, eu vou deixar meio que para me despedir, vou deixar aqui no final um trechinho do Noite dos Craques que reuniu Roberto Dinamite, Zico, Rivelino e eu lá de intruso para tentar, para atrapalhar a conversa desses craques. Foi a terceira participação do Roberto Dinamite no Noite dos Craques, né? Ele foi 3 vezes, só na terceira que ele conseguiu fazer o programa ao lado do Zico, porque o Zico tinha agenda, né, que a gente conhece do Zico, mas nas 3 vezes o Roberto foi um amor de pessoa, um doce de pessoa, nem parece que foi, né, nem parecia que foi a humildade, nem parecia que era um jogador, né, dos maiores da história do futebol brasileiro, e eu tive essa honra, né, de participar desse programa. E esse programa com o Roberto Dinamite, que está eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser ver completo, mas só um trechinho aí, e que foi muito legal, e ver assim quão grato ficou o Roberto Dinamite da gente chamar ele e da gente relembrar e contar coisas da carreira dele. Ficou muito feliz. A parceria dele com o Zico, né? A forma como o Zico e ele se respeitavam, serviu para que as torcidas se respeitassem também, né? Então, a torcida do Vasco sempre respeitou demais o Zico, e a torcida do Flamengo, até você vê no post que o Flamengo fez hoje, falando da morte do Roberto Dinamite, você vê muitos flamenguistas reverenciando também o Roberto Dinamite. E essa amizade funcionou até os últimos dias, né? Porque foi notícia durante a Copa do Mundo, o Zico indo assistir um jogo do Brasil com o Roberto, já o Roberto bem debilitado pela questão da saúde, mas o Zico estava lá do lado dele. Enfim, obrigado, Roberto, obrigado, Dinamite, você ajudou a formar esse torcedor aqui, e ao ajudar a formar esse torcedor, ajudou a formar esse jornalista também, porque você era o adversário que a gente adorava odiar, porque era muito bom, mas que sempre respeitou e que sempre viu em você o excepcional jogador que você foi, um dos maiores que eu vi. É isso. Enfim, fica aqui, tomara que o Roberto descanse em paz, o garoto Dinamite descanse em paz, e é isso, a gente está aqui para reverenciar mesmo. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Viu o Roberto jogar ao vivo? Viu no YouTube? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto então você já sabe: like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E agora vai entrar esse trechinho do Noite dos Craques, em que estavam lá Roberto Dinamite, Zico e Rivelino. Os 3 jogaram juntos em vários momentos pela seleção brasileira. Beleza? Obrigado pela audiência, valeu, tchau. Roberto, conseguimos unir aqui no Noite dos Craques você com o Galinho. Você veio uma vez para substituir o Galinho, né? Quando a gente estava só com eu, Riva e mais um, que foi você, e depois você veio numa vez que estava o nosso Sávio, nosso companheiro, o Zico estava lá com o Leão, perdão, com o Leão, outro companheiro. E aí, agora conseguiu unir aqui você. Até que enfim, né, cara? Pô, mas o Galo faz parte da minha vida, o Riva também. Mas o Galo nós começamos juntos, desculpa chamar de Galo, né? Não, mas o Zico Galo fez. Mesmo. Bom, Abi, você fez parte da minha vida, do início da minha carreira, da minha trajetória. Então eu volto no tempo e que a gente se encontrava ali, os pais, né? Tanto o pai dele como a mãe, esperando a gente terminar preliminar, olha, para levar a gente embora para casa e tal.
Então, E Família toda, né? tinha essa ligação tem essa mesmo? coisa. Tinha, a mãe que ia mais ver jogo, aí ficava junto com a mãe dela lá e tal. A gente couro comendo lá e elas lá fazendo tricô, verdade. jogando conversa fora. Não bate no meu filho. É que os dois... Ainda bem que eles jogavam bem distante. Os dois eram Ficava do bem meio pra distante. frente, né? Então já não tinha que um marcar o outro e tudo. Mas foi um início assim, muito legal e depois, como eu falei, crescemos juntos, né, dentro dessa trajetória, ele no Flamengo, no Vasco, depois desse Fomos período. campeão junto no bicentenário, os três. A gente tem essas imagens Metemos aqui. 4 na Itália lá. Então, a gente tem Eu não sei várias se o Riva, imagens. eu posso falar, eu não lembro assim, jogando contigo também, da gente ter perdido algum jogo, assim, não me recordo. Porque eu lembro desse período de seleção, e minha primeira vez foi desse torneio bicentenário dos Estados Unidos. 76. 76, eu entrei no jogo. Jogou contra a Inglaterra, fez o gol. Entrei no segundo tempo, no lugar do Neca, Do ainda Neca. no início da carreira. Aí é contra a Itália. Isso aí já foi. Gol, sabe quem fez Essa esse já gol? foi a final. O Capello. Capelo contra? Sem querer. Capello não, foi gol da Itália, foi o primeiro. foi Não, gol da Itália. Capello. É. Eu encontrei com ele, nós fomos fazer um jogo lá em... O Cabeção, o Gil fez, e fomos fazer um jogo lá nos Estados Unidos, negócio de Messi lá, amigos do Messi. Aí, quem é que meteu esse arroz? Que é isso? Meteu uma arroz que... Quem é esse canhoto Foi aí? sorte, não? Foi sorte, pegou mal no pé. Lula. Aí eu falei, aí o Capello falou assim, pra que eu vou fazer aquele gol? Era melhor deixar 0x0. Fui fazer o gol, acordamos vocês. Porque a Itália fez 1x0, o Brasil virou pra 4x1, né? Naquele time lá que jogou o torneio bicentenário dos Estados Unidos. Búfalo Gil tava danado aí. Tava Tava uma força física. Impressionante. Joga o cara no chão. E depois, no ano seguinte, na eliminatória, a gente tem aí imagens também de um jogo em que vocês três fizeram gol. Brasil e Colômbia. Vai rodar o gol agora do Mas Roberto. isso foi ó. aonde? No Quer Maracanã? ver? Esse é o do Gil. Esse é do Gil. Esse é do Gil, daqui a pouco vai entrar o gol do Roberto, ó. Eu também meti pro Gil essa daí. Outra, na tua época o não Riva contava era bom tanto, nisso, na o tua Riva época era não bom, contava rapaz. tanto negócio de assistência, né, ô Riva? Senão você ia ter muitas, né? Givanildo dá lá. Esse é o Galo, Esse é o Galo, do Galo. entrando e faz. Que velocidade. Característica, né? Rompendo a zaga assim, né? O Givanildo. O Givanildo, para quem é mais jovem, é o Givanildo Oliveira. O treinador. Técnico por vários clubes aí, que era um meio de qualidade, né? Muita qualidade. Muita qualidade. Eu era volante na época. Olha o Carão. Ó, o Bob aí. Olha lá, O Bob limpou e Eita. cachotou lá. Era o Que belo Zoff. gol, hein? Era o Zoff, né? Era o Zoff. Era o Zoff. Aí depois, em 77 eliminatórias, Brasil e Colômbia. Um gol, os três meteram gol. Esse jogo foi aqui. foi expulso. 6x0. Foi aqui no Maracanã, foi no Maracanã, né? Foi. Ó, Primeiro, começa. primeiro jogo. Que ele Eu pivô lembrei que esperto. caiu. Olha lá. Aí o Zico deixou. 7-7? 77. Esse jogo foi 6x0 primeiro Brasil jogo, na Colômbia. foi o segundo jogo das eliminatórias. Paulo César bateu a falta, bateu na trave, eu fiz o gol. Olha lá. Cara, tu lembra disso tudo? Lembro, foi a primeira Tem que expulsão lembrar, minha. cara. O cara me deu uma porrada, eu fui pra área, crente que não tinha ninguém vendo, dei um soco no cara. Aí o juiz, ele esperou eu revidar, ele foi atrás, tava 5x0, maior burrice. Primeira expulsão da carreira. Primeira. Esse aí que foi. lá, ó. Fez Ó, dois? O Xará Isso, fez dois. Isso é gol de centroavante, hein? É gol de centroavante rompedor. O cara ó. passou. Driblou dois. E eu passei, de vez de Passou passar a do bola pra lado. mim, olho Não, grande, mas olho você grande. foi pô. inteligente. Querendo Você passou consagrar. sem bola, todo mundo ficou te olhando. Eu falei, não, por aqui. Podendo consagrar, né, Riva? Olha lá, ó. Que coisa maravilhosa. Eu não fiz gol, não. Não? Eu acho Marinho que fez fez sim. gol. Vai vir aí, Marinho. calma, Riva. Marinho Bruxa. Marinho batendo de fora. Foi um que eu tabelei com o É o Paulo? último, ó. Ô, Riva, tu não lembra não, Riva? Foi uma que eu tabelei com o Paulo, né? Pode ser? Foi. Acho que eu... sei lá. Que beleza, ó. Foi o Marinho. Fez dois o Marinho, fez 8 falta lá. É, um pra cada lado, ó.
Se jogasse hoje, hein? Com com esses essa laterais batida, essa apoiando. força, Muito chato. essa força ofensiva, Muito né? chato ele na falta. Qualquer falta que tinha, ele encostava na bola. Eu falei, ô Marinho, alguém vai lá atrás encher teu saco quando tem lá longe? Então aqui não vem não, Marinho. E Porra. ele queria a bola Aí, toda Riva, hora. tá aí, ó, o teu gol. Mas ele Riva. batia bem, cara. A zaga saiu foi, errado. Tabelei com o Paulo. Você roubou. Caju, né? Ih, olha lá. Que Pé isso, direito, hein? Riva. Ah, pé direito. Olha o pé direito Não, aí. mas também ali Ali. ali não tem o que fazer muito, né? E driblou E ainda goleiro. com velocidade Esse aí ainda, que né, o Galo reclama. Quando lá, o cara entra na cara do gol, Driblou o Ninguém goleiro. dribla mais goleiro. Ninguém né? dribla mais Driblou o goleiro. É. bom tempo.